Amigas e amigos, estamos iniciando a nossa live das quintas-feiras, 21 horas, com o projeto Encontros com Clínico Geral, tecendo comentários e considerações a respeito de sintomas mais comuns que levam os pacientes ao consultório médico ou para procurar ajuda médica. Hoje o tema a ser tratado será sobre o tremor. O tremor que, na realidade, é uma oscilação rítmica de determinada parte do corpo, principalmente as extremidades, mãos e pés, embora possa envolver cabeça, pescoço, língua, etc. Mas o tremor ele é um movimento oscilante, rítmico, que às vezes involuntário, muitas vezes, na maioria dos casos, ele é involuntário. É um sintoma, em geral, que causa um certo constrangimento para quem apresenta e até uma certa vergonha. Então, vamos tecer considerações a respeito disso, né? O tremor, ele pode ser um tremor fisiológico. Por exemplo, o tremor que acompanha estados emocionais fortes, tipo ansiedade, raiva, medo, enquanto, dependendo da intensidade desses sintomas, o tempo em que eles duram, há um tremor de extremidades, principalmente de mãos, que acompanha esse estado, que logo, uma vez passado, reduzido a carga emocional, o sintoma desaparece. É uma coisa fisiológica que todo mundo pode ter, não é doença, não é nada. Algumas doenças das glândulas podem produzir tremor, principalmente, estou falando da glândula tireoide, quando ela está em excesso de função. O excesso de hormônio tiroideu aumenta o metabolismo e aumenta o tremor. Tem tremor fino de extremidade das mãos em geral, e isso é facilmente corrigido se for detectado a causa e tratado o distúrbio hormonal, e o tremor desaparece. O alcoolismo crônico, o alcoólatra, aquele que bebe todo dia e bastante, ele apresenta um tremor próprio do alcoolismo. Tem dificuldade, às vezes, de vestir a roupa, de se abotoar, enfim, de fazer pequenos movimentos e funções com as mãos. A falta do álcool súbito também produz um tremor terrível, a abstinência alcoólica. O paciente que bebe, a pessoa que bebe muito e parou de beber por algum motivo, pela falta do álcool, por algum motivo alheio à sua vontade, ele começa a ter um tremor que faz parte do quadro de delirium tremens, né? Que pode levar a complicações sérias até a morte. É um assunto realmente bastante sério. A abstinência de psicotrópicos, a pessoa, por exemplo, que toma calmante para dormir, toma calmante durante o dia em dose maior que o habitual, e ela parando subitamente, a abstinência desses produtos também causam tremores. O uso de cortisona por um tempo regulamentar, um tempo mais que 4, 6 semanas em doses fortes, pode causar um tremor que desaparece assim que a cortisona é suspendida. O uso crônico abusivo de descongestionantes nasais, essas gotas nasais que têm simpático-miméticos que produzem taquicardia e tremor como efeito colateral. Se a pessoa usa muito, tem um tremor crônico por conta disso, né? A hipoglicemia é outra causa de tremor. O paciente diabético que toma sua insulina, seus remédios e não pode comer por algum motivo, ou está com o distúrbio digestivo que ele está vomitando, ele toma o remédio e não come, a glicose cai muito no sangue, e um dos sintomas é um tremor intenso, associado com dor de cabeça, fome, suor frio, que desaparece assim que a pessoa ingere açúcar. Existe um tremor essencial, que é um tremor, muitas vezes ele é familiar, e quando ele aparece depois dos 50 anos é chamado de tremor senil. O tremor, esse tremor essencial é um tremor de ação. A pessoa, ela quando vai fazer, o tremor intencional, ele vai fazer alguma coisa, ele treme durante a ação. Consegue fazer o que tem que fazer, mas ele treme durante a ação. E esse é um tremor que tem tratamento, realmente. E, muito curiosamente, nós falamos ainda há pouco que o álcool, tanto o alcoolismo crônico quanto a abstinência alcoólica, causa um tremor violento. Esse tremor essencial familiar, ele melhora com pequenas doses de álcool. Curioso.
Tanto que, antigamente, antes de haver um tratamento específico para isso, como se sabia, até o próprio paciente percebia que ele tomando um pouquinho de álcool melhorava o tremor, ele, para se apresentar socialmente, ele bebia mais que o habitual e muitas vezes se tornava alcoólatra por conta desse problema. Agora, existe outro tipo de tremor que é o tremor estático, né? O tremor não intencional. Ele aparece quando a pessoa não está fazendo nada. Eu estou aqui, por exemplo, falando com vocês e minha mão começa a tremer sem eu estar querendo fazer nada com a mão. É um tremor involuntário. Ele acontece quando você está parado, né? E acontece em algumas condições neurológicas, principalmente na doença de Parkinson, no parkinsonismo, né? Que todos temem, porque todos sabemos que é uma doença complicada, evolutiva, né? Incapacitante, né? E devido a isso, até tem acontecido que muitas pessoas, quando surge com tremor, depois de 50, 60 anos, não vão ao médico com medo desse diagnóstico, de ser doença de Parkinson, o que eu vou fazer? Não vai ter tratamento, eu vou piorar, eu vou parar na cadeira de roda. Quando, na realidade, nós acabamos de ler uma lista aqui de doenças que produzem, condições que produzem tremor, que são facilmente detectadas e tratadas. Então, se você está com tremor que surgiu, recentemente está te incomodando, procura um médico, marca com o seu clínico, o seu neurologista, vai ver a causa e, no mais das vezes, como eu falei aqui ainda há pouco, temos um tratamento e um controle. E mesmo se for doença de Parkinson, hoje você tem um cabedal de medicamentos que exerce um efeito bastante intenso sobre a doença e um controle muito melhor do que se tinha há algum tempo. A gente vai ficar por aqui hoje e convidando vocês para a próxima semana, na próxima quinta-feira, mais um tema do projeto Encontros com o Clínico. Fiquem com Deus, um bom final de semana, até lá. Um grande abraço para todos.